Qual é Maraca? Aliás, qual é Maracanãzinho, Thiago? Hoje nosso podcast está de casa nova por um motivo muito especial, né? Cenário diferente para receber um convidado muito especial que fez muita história por aqui, que o torcedor do Flamengo vai gostar bastante, né? Esse vai render muito. Seja muito bem-vindo, Olivinha. Prazer receber aqui. É o primeiro atleta olímpico que a gente recebe aqui, né? Pois Tinha que é, fazer pô. no Maracanãzinho. Estreando com chave de ouro, tá? Prazer te receber aqui. Bom, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, primeiro convidado dos esportes olímpicos, então tem muita coisa para a gente falar aí, para a gente colocar, bater o papo, vamos com tudo que a resenha não pode parar, né? Então, olha só, para começar, o Flamengo tem a casa do basquete do Flamengo, a gente sabe que é aqui, mas o Flamengo tem a Arena da Barra, tem o Tijuca, tem o Hélio Maurício. Mas como é que é a relação com o Maracanãzinho? Fala pra gente. Cara, Maracanãzinho é especial, realmente, acho que por tudo que envolve, né? Maracanãzinho, a gente tem Maracanã aqui do lado que, sem dúvida nenhuma, é um dos palcos principais do futebol no mundo todo. E a gente joga aqui no Maracanãzinho, que é logo aqui do lado, e tem uma magia muito grande e para mim é sempre especial. Então, sem dúvida nenhuma, que quando eu estou aqui dentro da quadra, eu me transformo. Eu gosto muito de jogar aqui. É um ginásio para, sei lá, 10 mil pessoas aqui. Quando isso aqui tá lotado, realmente é uma coisa que eu fico doido. Eu me transformo dentro da quadra, 10 mil pessoas aqui te apoiando, não tem como você não dar o sangue, não dá a vida aqui dentro. Então, sem dúvida nenhuma que é um palco bem especial. E é um palco que tem uma história interessante do Flamengo também, né? Que o nome do ginásio é Gilberto Cardoso, por causa do presidente do Flamengo, que faleceu de um jogo daqui, né? Então, Sim. assim, tem toda essa história ainda. E lá fora, tá dizendo a casa do Flamengo Basquete, tem você lá também, né? Estampando ali a imagem, né? Uma honra, né, para mim. É, tanto tempo de casa, tanto tempo de Flamengo já e ter minha foto ali estampada na frente do Maracanãzinho, desse palco tão especial para mim, sem dúvida nenhuma que é uma honra. E, cara, várias histórias que eu já tive aqui dentro do Maracanãzinho, jogando e também como torcedor. Então, cara, é um palco realmente que eu tenho grandes lembranças. E assim, se a gente for falar de histórias, Maracanãzinho, de partidas jogadas, a gente vai falar de 2014, a gente vai falar daquela Liga das Américas. Como é que foi? O que que passa na cabeça? Você chegou aqui, a gente estava lá fora quando você chegou, já dá aquele olhar diferente, aquela saudade, que o Flamengo daqui a pouco tá voltando para cá, se tudo der certo vai dar. Mas aquele 2014, aquela partida lá, como é que foi? Cara, aquele 2014 foi uma coisa de louco, né? A gente chegou aqui no Maracanãzinho já com um torcedor ali fora, lotado. A gente, assim, nosso público é para 1.000 pessoas, assim, quando tá cheio. Mas naquele jogo ali a gente viu que foi contra o Pinheiros aqui, a Liga das Américas. E, cara, sem dúvida nenhuma que foi um jogo bastante especial. Quando a gente já chegou, a gente costuma chegar bem antes da partida, né? E não tem tanto movimento. A gente chega aqui por volta de 2 horas, 1 hora e meia antes da partida, para fazer tudo que tem que fazer. E quando a gente já chegou, tava lotado já de torcedor ali fora, parecia até jogo do futebol. Meu irmão, quando eu vi aquilo ali, eu falei, esquece, não tem como a gente perder. Já comecei a sentir já aquela vibração, eu fico até arrepiado, sempre que eu lembro dessa história, fico até arrepiado porque, cara, quando eu vi aquela torcida rubro-negra ali, e eu sabia que ia estar lotado, que ia estar bem cheio aqui, então não tem como. Quando você está aqui dentro da quadra, que está o ginásio lotado, você sente a vibração, você sente aquela energia, aquela positividade, e eu tento sempre colocar para dentro da quadra. Esse é uma das coisas que eu sempre tento fazer quando eu estou dentro da quadra, é colocar a energia da torcida aqui dentro da quadra. Eu gosto de vibrar bastante, de sempre ser bastante positivo, estar sempre passando alguma coisa para os meus companheiros, tentando colocar eles na mesma energia. E naquele dia deu tudo certo para a gente, cara. Foi um jogo muito duro contra o Pinheiros, a final da Liga das Américas, e graças a Deus no finalzinho ali do jogo a gente passou apuros, Foi um jogo duro porque foi um também, jogo né? duro demais. O jogo o Pinheiros vendeu caro demais aquela Liga das Américas, mas no final deu tudo certo e a gente pôde comemorar ao lado da nossa torcida aqui, que é sempre especial. E dali Pô, foi pro mundo, né? juntinho. Pois é. Como é que foi esse Aquele passo aí, segundo passo naquele ano, né? 28 de setembro de 2014, essa data aí eu não esqueço nunca. Meu irmão. Primeiro Mundial que o Flamengo conquistou e, cara,
satisfação muito grande de ter feito parte daquele grupo, né? Para mim é uma honra imensa. E foi, cara, a mesma coisa. O jogo foi de manhã e a gente estava chegando, cara, lotado de rubro-negro, 8 horas da manhã na rua. Eu falava, caraca, não é possível que vai todo mundo lá pro nosso jogo. Meu irmão, não deu outro. E lá na Barra, que não é um acesso tão fácil também, né? Exatamente. 16 mil pessoas nos apoiando ali, ó. Meu Deus. 16 mil pessoas nos apoiando ali, cara, não tinha como. Aquele segundo jogo ali, a gente sabia que o primeiro jogo a gente perdeu por 3 pontos. E ali no primeiro jogo a gente viu que dava pra gente ganhar da equipe do Maccabi, que na época era campeã da Euroliga e era uma das principais potências da Europa. O investimento, eu sendo bem humilde aqui, devia ser 3, 4 vezes mais do que a nossa equipe. Então a gente sabia que ia ser muito duro. No primeiro jogo a gente perdeu por 3 pontos, aí a gente se reuniu e a gente falou, ó, dá pra gente ganhar. Não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal estava falando que ia ser, que muita gente estava falando, não, a gente vai tomar uma porrada. Meu irmão, primeiro jogo 3 pontos com o Pargo, que foi o armador daquele time lá, jogando pra caraca, fazendo todas as bases, que ele fez 30 pontos. E aí a gente falou assim, o segundo jogo, meu irmão, é nosso, não tem como. E aí quando a gente chegou, o que eu falei, 8 horas da manhã, aquele mar de gente já se encaminhando para a arena. E aí a gente chegou, a gente viu, pô, a gente tinha uma seleção. Nossa equipe 2014, pô, tinha campeão olímpico, tinha jogador com passagem na NBA. Meu irmão, a gente tinha uma seleção e a gente falou, cara, hoje vai ser o nosso dia. Não tem como a gente perder esse título dentro de casa com 16 mil pessoas nos apoiando, meu irmão. Vamos dar a vida que hoje os caras vão ter que suar sangue para ganhar da gente, meu irmão. Não tinha como. Acho que teve uma bola ali do Benite, quando o jogo estava meio que enroscado, ele roubou a bola do Jeremy Pargo, que era o principal jogador da equipe deles, no meio da quadra, roubou, foi para a cesta, fez a falta, sofreu a falta, fez a cesta, o ginásio veio abaixo, a torcida começou a gritar. Dali para frente, meu irmão, a gente abriu a vantagem, aí foi só comemorar. Aquela invasão da torcida foi uma coisa de louco. Essa cena é que fica mais marcada, né? A galera cena, tomando a quadra meu toda irmão, assim. não é normal, não pode. Sempre que a gente foi campeão, meu irmão, tem segurança, tem tudo. Aquele dia, meu irmão, quando a gente estava comemorando aqui entre a gente ali, daqui a pouco vem um torcedor, se abraçou com a gente, daqui a pouco vem um, vem outro. Daqui a pouco, quando eu fui ver, meu irmão, o cara me colocou no ombro dele, um torcedor, não sei nem quem é, me colocou no ombro dele, me levantou, eu olhei lá de cima aqui do ombro do cara, meu irmão, lotado de rubro-negro aqui, todo mundo gritando, o cara puxando minha cara, me dá camisa, aquela loucura. Eu falei, meu irmão, o que está acontecendo? Eu demorei 1 hora para sair da quadra e chegar no vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, tava todo mundo já tinha todo mundo comemorado lá e eu não consegui sair. Eu, o GG, o Herman, que a gente ficou lá no meio da comemoração, a gente não conseguiu sair. Quando a gente chegou lá, tava todo mundo cansado de comemorar. Eu falei, não, meu irmão, eu quero comemorar também, porra, vambora. E já coloquei energia, todo mundo, caralho, isso aqui. Irmão, essa cena da torcida aí foi uma coisa absurda. Cara, assim, o que você acha de mais legal dessa vibração, desse apoio mesmo da torcida, dessa jornada toda de vocês? Porque, assim, é um ponto que a gente sempre comenta e é muito delicado, né? A questão de, às vezes, a gente não vê o público aderindo tanto aos esportes olímpicos, assim, de presença, de lotar ginásio, de apoiar. E, cara, o basquete do Flamengo, seja aqui, seja no Tijuca, na Barra, a gente vê a torcida presente. A gente sabe que faz uma diferença, mas como vocês se sentem nesse tópico também, sabe? De conseguir chegar e falar, cara, a gente tá numa primeira fase de NBB, a gente tá num mata-mata, a gente tá numa Champions League, enfim, a torcida tá junto, tá apoiando, tá presente, tá prestigiando. Como é que vocês olham assim e vê esse ponto como tão positivo quando a gente olha no nosso cenário nacional, tudo? Cara, eu sou suspeito para falar, porque eu sou rubro-negro fanático, tô sempre no Maracanã, tô torcendo sempre. E, cara, quando eu vejo o ginásio lotado, quando eu vejo as pessoas que comparecem no jogo para torcer pela gente ali, cara, eu me sinto bem especial, sem dúvida nenhuma. Eu me sinto bem especial. O pessoal se desloca, sei lá, da Baixada,
de qualquer lugar, meu irmão, para estar ali, para assistir eu dentro da quadra, meus companheiros dentro da quadra, eu me sinto muito especial, cara. E eu tento fazer sempre o meu melhor trabalho para poder presentear o nosso torcedor, né? Que está ali sempre, é um torcedor bem fiel, torcedor do Fla Basquete, está sempre ali com a gente. E, cara, aonde quer que a gente vai jogar tem rubro-negro. Isso é impressionante. Se a gente jogar em casa aqui, vai ter torcedor. Se a gente jogar fora de casa, não importa onde, Fortaleza, se a gente for jogar na Paraíba, que a gente joga no NBB, meu irmão, tem torcedor rubro-negro em qualquer lugar. E isso aí, para mim, faz uma diferença muito grande, cara. Quando eu sinto realmente, quando eu vejo realmente um torcedor, cara, eu dou minha vida pelo cara que está lá, que pagou o ingresso para me prestigiar, e eu tento fazer o meu melhor. Acho que uma cena bem impressionante que eu posso falar de torcida foi quando a gente foi jogar o nosso primeiro jogo lá em Orlando, contra o Orlando Magic, lá na NBA. Os brasileiros lotaram a arena. Foi recorde de público do Orlando Magic na pré-temporada. E aí começaram a cantar as nossas músicas. E os caras no meio do jogo perguntavam pra gente o que está acontecendo. Os caras não conheciam o Flamengo. Os jogadores do basquete do Orlando não sabiam. Para eles era um jogo qualquer que eles iam jogar. Irmão, os brasileiros tomaram a arena do Orlando. Começaram a cantar as nossas músicas e os caras no meio do jogo perguntando pra gente: o que está acontecendo? O que os caras estão falando? Por que está essa gritaria toda? Porque não é normal. Na NBA os caras ficam defesa, aí aquelas musiquinhas e tal. E no nosso jogo os caras cantando. Gritando direto. Cara, foi absurdo, foi absurdo. E realmente a torcida rubro-negra é especial, a maior do mundo, faz a diferença realmente. E assim, falando rapidinho de torcida, ó, vocês têm uma mascote na torcida do Fla Basquete, né? Que é Belinha, se não me engano. A Helena tá aqui, a assessora, tá sempre junto. Ela tá no Brasil inteiro, né? NBB, em todos os jogos, bonequinho pequenininho de todos os jogadores. Ela é especial, a Belinha é especial realmente. Ela, cara, é minha fã número 1. Sempre que a gente vai lá em Brasília, que ela mora lá em Brasília, aí vai ela, vai a mãe, ela já foi me recepcionar no aeroporto, ela vem com bonequinho, ela tem bonequinho de Todo praticamente mundo. todos os jogadores, ela gosta muito, ela começou a fazer basquete lá em Brasília também, já está jogando agora. E eu estou sempre em contato com ela, a mãe dela manda as mensagens, a Belinha manda mensagem para mim, nas redes sociais a gente troca bastante mensagem também. Então, esse carinha é muito legal, é bem, Incentiva mais, né? bem especial e com certeza é um incentivo muito grande que eu tenho também. Cara, e a gente tava até falando um pouquinho antes aqui, né, assim, a gente já se conhece há algum tempo, Sim. e na época que a gente começou a trocar ideia mais, assim, o Flamengo era um time que ainda não disputava título da forma que disputa hoje. Uhum. Mas no basquete brasileiro teve vários ciclos, né, tipo, o Franca foi muito forte, depois o Brasília e tudo, e o Flamengo depois que embalou, né, ele tá vindo aí desde 2007, 2008 até hoje, mantendo a mesma pegada, sempre brigando por título e tudo. Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa transição, assim, de como você viu essa evolução, o que você acha que foram os principais momentos, a gente falou, né, a chegada do Marcelinho e Sim. tudo. Como que você vê essa evolução do Flamengo desde aquela época, você também começou na base do Flamengo, enfim, essa evolução até se tornar essa força que é hoje. Cara, eu vejo com muito bons olhos, né? A gente sabe que o basquete no Flamengo é bem tradicional, né? Acho que parou ali durante 6 meses no ano de 2004, que acabou o time durante 6 meses, e depois eles fizeram um time para jogar a Liga Sul-Americana e desde 2004 não acabou mais, né? Não parou mais e só cresceu cada vez mais. E em 2007, quando chegou o Marcelinho Machado, eu costumo dizer que a história do Flamengo é pré-Marcelo Machado e pós-Marcelo Machado. Porque o investimento começou a crescer cada vez mais. E no basquete, principalmente o basquete brasileiro, se você tem um investimento grande, você consegue contratar os melhores jogadores e você tem mais sucesso. Então o Flamengo começou a investir bem a partir de 2007 e aí começou a ganhar praticamente todos os títulos que jogou. Ganhou o Sul-Americano, ganhou Liga das Américas, ganhou Champions, 2 vezes bicampeão do mundo, acho que ganhou em 2009 o primeiro brasileiro da história, que até então não tinha. Então, e depois no NBB, não, o brasileiro foi 2008, se eu não me engano. Foi 2008, 2008, isso.
E aí o NBB foi criado em 2008, 2008. logo após. E aí o Flamengo conquistou são 15 edições. O Flamengo tem 7 NBBs. Você vê a seriedade que é o projeto, que é o trabalho a diretoria do Flamengo vem fazendo. E, cara, o crescimento está sendo cada vez maior. Então, sem dúvida nenhuma que eu estou aqui no Flamengo desde 2012, essa é a minha terceira passagem, e eu só vejo coisas boas e a cada ano que passa o Flamengo vem melhorando na estrutura, vem melhorando a equipe, as contratações, as categorias de base. Então você vê bem que o projeto é de ser uma excelência no basquete realmente, e é o que vem acontecendo nos últimos anos. E eu tenho um orgulho muito grande de poder estar escrevendo um pouco da minha história aqui ao lado do Flamengo, conquistando muitos títulos e ajudando o Flamengo aí a crescer no basquete cada vez mais. E aí, você falou das 3 passagens que você tem pelo Flamengo, cara, você pegou várias gerações do Fla Basquete, né? Sim. Acho que você chegou a jogar com o Oscar também, chegou? Sim. Como é que foi, assim, participar de grupos tão diferentes, né, com gerações tão diferentes? Quem que você pega ali como referência? Tem a influência do Olívia também nisso tudo? Conta um pouquinho pra gente Sim. aí de como é que é essa jornada. Cara, você falou aí do Oscar, eu joguei com ele sim. Eu comecei no profissional em 2001, eu tinha 18 anos, mas aí esse foi meu primeiro ano. 2001, 2002 foi a minha primeira temporada com o Flamengo e eu só treinava. Então eu fui pegando experiência, o dia a dia, aquela rotina com os jogadores profissionais. E já nesse time tinha Pipoca, tinha Josuel, tinha Oscar, tinha Rato, tinha Caio Cassiolato, tinha só craque de bola. E aí, cara, para mim foi um aprendizado absurdo, para mim, principalmente com o Oscar, que eu via ele só em revista de basquete, eu ficava olhando, eu ficava vendo ele jogando os mundiais, as Olimpíadas, o meu irmão jogou uma Olimpíada em 96 com o Oscar e ele me contava várias histórias e eu, cara, será que um dia eu vou conseguir jogar com o Oscar ainda, né? Porque o Oscar é de uma geração anterior à minha. Então eu tinha esse sonho também, né? Até que em 2001 eu comecei a fazer parte do plantel do profissional e comecei a treinar e eu ficava praticamente pegando rebote pro Oscar o tempo todo. Acabava ali o coletivo, que eu nem entrava no coletivo, eu fazia só a parte meio que parte tática ali. E aí na hora do 5 contra 5 realmente eu ficava de fora, só observando. E quando acabava, o Oscar tinha uma série de arremessos que ele costumava fazer após os treinos. E aí geralmente os mais novos, naquela época, pegavam os arremessos dele, né? Então os rebotes que pegava, eu estava lá passando as bolas. Então eu peguei muito rebote pro Oscar, peguei muito. E, cara, isso aí eu já comecei a aprender com ele que quanto mais você trabalha, mais sucesso você tem. Então, em 2002, eu comecei a fazer parte realmente do grupo. Comecei a trocar de roupa, a entrar nos jogos, fazer parte realmente daquele grupo. Foi o último título do Oscar da carreira dele e foi meu primeiro como profissional. Foi o Campeonato Carioca em 2002. E ele foi um professor absurdo para mim, porque eu via o que ele fazia, mesmo naquela época ele estava com 44 para 45 anos. Então ele já estava com uma idade super avançada e ele era o nosso capitão e ele acabava os treinos e ficava lá arremessando. A gente sabe das histórias do Oscar. Naquela época ali, ele não precisava ficar treinando exaustivamente ali depois dos treinos, porque, cara, era o Oscar mas só que ele dava o exemplo. Ele falava assim, ó, eu tenho 44, 45 anos, eu sou mão santa, que o pessoal falava, que de santa não tem nada, ele mesmo fala, é mão treinada. E aí eu comecei a falar, esse cara tá treinando pra caraca aqui, e é do jeito que ele é, meu irmão, vou treinar pra caraca também pra tentar fazer um mínimo, pelo menos, chegar próximo dele de alguma maneira. E isso aí, cara, eu faço isso até hoje, nos meus treinos. Mas para mim foi um orgulho muito grande poder jogar com o Oscar, poder jogar com o Pipoca, com o Josuel, jogar com o meu irmão, ser campeão com o meu irmão ao lado do Oscar. Minha família ficou, cara, super feliz. Fui bicampeão carioca jogando ao lado do meu irmão com o Flamengo. São professores, são jogadores que eu aprendi bastante
E, cara, eu devo muita coisa para eles, porque talvez se eu não tivessem eles como professores, não sei se eu teria a mesma conduta que eu tenho hoje. Como eu falei, hoje eu sou o capitão da equipe do Flamengo. E todo ano tem uma reformulação na equipe. Entra jogador, sai jogador, o que é normal. E assim, eu não mudo a minha rotina em nada. Acabo meus treinamentos, tô lá eu fazendo a minha sériezinha de arremesso, que eu vi o Oscar fazendo e que eu faço hoje. No início da temporada, os jogadores, os novos, eles não são acostumados a fazer esse tipo de coisa. Nem todos fazem, né? E aí tá lá eu, o mais experiente do time, com 40 anos, fazendo arremesso. Daqui a pouco eu olho, tem um outro jogador fazendo arremesso, depois do treino. E não importa se é treino forte, se é treino fraco, todo treino eu tô lá fazendo meus arremessos. Daqui a pouco eu vejo, olho pro lado, tem um jogador fazendo também. Vejo do outro lado, tem outro jogador fazendo também. Então, cara, esse tipo de liderança, esse tipo de exemplo aí, eu aprendi bastante com o Oscar e com todos os outros, com todas as outras feras que jogaram ao meu lado, e eu tento passar isso para frente também. Cara, e você agora tá do lado, assim, do outro lado, né? Você também é inspiração pra galera mais nova, assim. A gente tava vendo números, né? Recorde de jogos, recorde de rebote, título Vai falar de de tudo. número, de título, de recorde, já era, hein? É muita Aí- coisa, né? E, cara, como assim, cai a ficha, às vezes tu para pra pensar, porque nem que a gente tava falando antes, pô, 2 vezes campeão mundial com o Flamengo, tantos títulos, tantos recordes, tudo. Às vezes tu para pra pensar assim, cara, pô, cheguei até aqui, sabe? Assim, cai a ficha, legal. Como é que é esse sentimento? Cara, a ficha acho que só vai cair quando eu parar realmente. Eu ainda não tenho dimensão do tamanho da minha história com o Flamengo, sabe? Por mais que eu tenha, até perco as contas, acho que são 17 ou 18 anos no Flamengo, contando categoria de base e profissional. Então, é muita história realmente. Graças a Deus são muitos títulos, muito trabalho, muita pressão, muita cobrança. E, cara, eu não paro para pensar realmente a respeito de título, de idolatria, de nada. Eu só tento fazer o meu trabalho. Eu acho que essa ficha vai cair, talvez, quando eu pare de jogar. Mas, assim, uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande. Eu sou o único jogador bicampeão mundial jogando por uma equipe brasileira. Então, apenas duas equipes foram campeãs mundiais na história do basquete, que é o Sírio, na década de 70, e o Flamengo agora, 2 vezes. Cara, eu fazer parte, ser realmente, sendo um dos protagonistas da conquista, é uma coisa que me emociona bastante, sabe? Porque não é fácil. Você olha para trás, às vezes eu me pego olhando para trás, alguma lembrança me vem assim na cabeça e eu fico bem emocionado porque é uma jornada muito dura, sabe? É muito longa, passei por muita coisa durante a minha carreira e estar onde eu estou hoje é uma coisa que me emociona porque eu sei que eu batalhei bastante para estar onde eu estou hoje. Então, ainda tem muita coisa para fazer ainda, tem muito trabalho pela frente, mas sem dúvida nenhuma que eu tenho um orgulho muito grande dessa história que eu estou escrevendo com o Flamengo. Cara, e esses 2 mundiais, uma coisa legal é que são bem afastados, né? Assim, não é Sim. aquela coisa tipo, tem um time muito forte e ganhou 2 mundiais atrás do outro. Como foi essa diferença de tempo, assim, de um elenco pro outro? Que você tava em 2014 e agora foi 7 anos depois que foi campeão mundial de novo. Sim. Como que foi essa diferença, assim, dos 2 momentos? Cara, a primeira diferença é que a gente jogou dentro da nossa casa com 16 mil pessoas nos apoiando. O segundo jogo foi lá no Egito com 3 torcedores do Flamengo. Tinha gente com camisa do Flamengo lá torcendo, no Egito, torcendo pela gente. Então, para você ver aquela história que eu falei da torcida, que é impressionante. E, cara, foram momentos diferentes, né? Como eu falei, em 2014 a gente tinha jogadores com passagem na NBA, com passagem em equipes da Europa. Pô, a gente tinha uma seleção realmente. Em 2022 foi diferente. Eu acho que a nossa equipe, se for comparar
nome por nome, ali, jogador por jogador, 2014, na minha opinião, era mais forte do que esse de 2022. Mas, cara, 2022 foi uma conquista diferente, sim, porque a gente sabia que ali eu era o único que tinha feito parte da conquista em 2014. Eu sabia como era o sabor de ser campeão mundial, e eu tentei passar um pouco da minha experiência para a rapaziada que estava lá junto com a gente, né? E todo mundo estava com uma fome absurda de ser campeão, porque a gente sabe que chegar numa final de mundial não é fácil. Não é fácil. É difícil demais. Tanto é que a gente chegou três, em três mundiais, em três finais ali, mas não é fácil, cara. Então, eu passei um pouco da minha experiência. Eu falei, cara, a gente tem uma oportunidade aqui que a gente não sabe se a gente vai ter amanhã, na próxima temporada. De repente, esse aqui pode ser o último título mundial, a gente não pode voltar mais no mundial. Então, cara, a gente tem que voltar aqui, a gente tem que entrar hoje dando a vida. Meu irmão, não tem como pensar em outra coisa que não seja passar por cima dos caras que estão lá do outro lado. A gente vai colocar o nosso nome na história do Flamengo. Tenho certeza disso. A gente vai, cara, fazer o nosso melhor hoje. A galera entrou, todo mundo entrou pilhada. Se você pegar o nosso jogo, primeiro quarto a gente já matou o jogo. Primeiro quarto a gente já abriu uma diferença absurda, 15 pontos, assim, os caras não estavam vendo a cor da bola. Você olhava pro lado assim, a galera que estava no banco, tava todo mundo, mas cara, que você olhava o brilho nos olhos da rapaziada, de todo mundo ali, todo mundo tava querendo realmente. Então, cara, essa conquista em 2022 ali, que foi bem especial lá no Egito, cara, todo mundo fez o melhor possível, o melhor trabalho, comissão técnica de parabéns, jogadores, todo mundo, cara, sabia da importância que era ser campeão mundial e deu tudo certo pra gente. A gente conseguiu realmente levantar esse título tão especial. A gente colocou nosso nome novamente na história do Flamengo e o resto é história, cara. Realmente foi uma coisa bem especial. E assim, a gente falou de conquista, a gente falou de história, de trajetória, obviamente a gente falou de torcida, e assim, a sua relação com a torcida do Flamengo é uma coisa muito bacana, né? O Deus da raça, como eles brincam, o bandeirão que tá sempre aqui esticado no Maracanãzinho. Cara, como é que é pra você, que começou na base do Flamengo, teve base no Flamengo também, 3 passagens, jogou com ídolos seus, passou a ser referência pra uma garotada de outra geração. Cara, como é que você às vezes para em casa, bota a cabeça no travesseiro e fala assim, cara, essa relação no clube do coração, com a torcida, de idolatria mesmo, sabe? Os caras te veem aqui no aquecimento, te veem chegando, apoia, pós-jogo. Pô, às vezes eu venho aqui fotografar, eu brinco, vejo você saindo ali, Sempre tem atendendo que a galera. passar, parar umas 20, 30 pessoas, é foto, é autógrafo. Como é que é isso pra você, cara? Como é que você se sente? Assim? Cara, eu me sinto bem especial mesmo, sabe? Porque esse carinho, assim, do torcedor, principalmente do Flamengo, não é todo mundo que tem, sabe? É difícil. Em todos os esportes a gente vê isso aí. E, cara, comigo, a torcida sempre me trata com o maior carinho do mundo. Com o maior carinho do mundo. Você pode ver, assim, rede social. Vamos falar aqui, rede social. Nas derrotas, a torcida coloca mais mensagem positiva do que negativa, assim, pra mim, sabe? Tipo, vamos lá, acontece, faz parte, eu sei que vocês estão dando a vida aí pela gente, pô, não dá para ganhar sempre, não dá para... Irmão, isso não é normal, isso não é normal. A gente sabe que quando a gente vence, a gente é o super-herói, a gente é o melhor do mundo, a gente, pô, se sente muito bem, mas quando a gente perde, muitas das vezes, a galera vem arrebentando, falando um monte de comentário maldoso e tal, mas comigo é diferente, sabe? O pessoal vê realmente, tem um respeito muito grande. Acho que essa história que eu construí com o torcedor, eu acho que eles se identificam comigo por conta da energia e por conta da entrega que eu coloco sempre dentro da quadra. Eu não jogo bem todos os jogos. Logicamente que eu vou mal. Mas uma coisa que eu não deixo de fazer é correr, é dar a minha vida dentro da quadra, é ter disposição, é me tacar numa bola que talvez esteja morta para muitos, mas para mim não está. Eu vou lá, eu tento salvar. E aí quando eu consigo salvar uma bola dessas, o torcedor vai à loucura. Vem todo mundo e começa a gritar e eu acho que esse tipo de coisa
essa energia, essa vontade que eu tento colocar dentro da quadra, o torcedor do Flamengo se identifica bastante, sabe? E não é uma vez que eu faço isso. Eu faço isso todas as vezes que eu coloco meu pé aqui na quadra. E eles sabem que eles podem contar comigo, dando a minha energia e a minha entrega. Como eu falei, eu não vou fazer 20, 30 pontos todo jogo. Eu gostaria muito de jogar bem todos os jogos. Pô, seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que não é assim. Tem jogo que eu faço 0 pontos. Mas a minha vontade, a minha dedicação, a minha raça está ali. Se eu não faço ponto, eu tento pegar um rebote, eu tento fazer uma marcação, eu tento fazer alguma outra coisa. Eu tento ajudar com uma palavra, eu do banco de reserva, eu tento apoiar os meus companheiros. E eu acho que a torcida do Flamengo se identifica bastante com esse tipo de coisa. E então, esse carinho que o torcedor tem comigo nos últimos... Por exemplo, no último jogo, nessa última série, eu quase não estava entrando na quadra. E aí, nesse quarto jogo agora, quando eu entrei na quadra, o Tijuca estava com 1.500 pessoas, estava cheio. Quando eu coloquei meu pé na quadra, a torcida começou a gritar assim, de uma forma que ela ainda não tinha gritado no jogo. Aí, tipo, eu até tomei um susto, falei, caraca. Aí você para pensar assim, fala, pô, realmente eu acho que eu tenho uma moral com essa torcida, sabe? Então, cara, isso aí me motiva bastante. Eu já entrar na quadra com esse apoio todo, eu não estava nem entrando no jogo, e de repente quando eu entro, a torcida já inflama, cara, eu me sinto bem especial, sabe? E aí eu tento representar cada torcedor que foi lá, que pagou o ingresso, eu tento representar eles de alguma maneira. E aí vem aquela história que vocês falaram aí, que quando acaba o jogo, eu sempre paro para atender todo mundo. Eu tento fazer isso aí, eu tento recompensar o torcedor de alguma maneira. E a maneira que eu posso fazer é representando dentro da quadra. E quando acaba o jogo, o pessoal me chama para tirar foto, eu vou com o maior prazer. Às vezes eu fico meia hora, 40 minutos, os seguranças falando, já deu, Olivinha, vambora, vambora. Já tipo me expulsando e tal. Mas enquanto tem gente ali pedindo uma foto, falando, me dando um apoio, uma mensagem de carinho, eu tento dar uma atenção também. Nem sempre é possível, mas na maioria das vezes eu estou ali ao lado do torcedor que sempre me dá um carinho, eu tento retribuir para eles de alguma forma. E tá vindo aí agora mais um momento pro torcedor fazer diferença, para vocês buscarem fazer história de novo com essa reta final do NBB aí, né? Fala um pouquinho da expectativa de vocês aí para essa reta final, semifinal e, se Deus quiser, a final para buscar mais um título. Pô, se Deus quiser, irmão. Cara, a gente vai começar agora a série contra o São Paulo, a semifinal. Jogo duríssimo, uma série duríssima, sem dúvida nenhuma, mas a gente está bastante confiante. A gente veio de uma série muito boa contra Bauru, que a gente conseguiu vencer por 3-1, e agora a gente vai para cima do São Paulo, tentar vencer essa semifinal e conseguir chegar a mais uma final, né? Acho que o nosso retrospecto é muito bom. Na fase de classificação nós terminamos na frente do São Paulo. Os últimos 2 jogos da fase de classificação e do Super 8 nós ganhamos do São Paulo. Então a gente está com um retrospecto bem favorável contra eles, mas playoff é diferente, semifinal é diferente, a gente sabe que esse retrospecto vai ficar para trás, a gente não pode ficar pensando nisso aí, cada jogo é uma história diferente, então nossa equipe vai com a cabeça muito boa, com uma confiança muito grande para tentar buscar essas 3 vitórias, para a gente tentar chegar mais uma vez na final do NBB. Nas últimas temporadas a gente vem conseguindo chegar aí, então tomara que a gente consiga nessa temporada novamente. A expectativa é a maior possível. Agora, para fechar a parte do basquete. É exatamente isso que eu ia falar. Seguinte, a gente vai entrar numa segunda parte aqui para conversar com você, seu lado torcedor, mas a gente tem um quadro que é específico, especialíssimo aqui no nosso podcast. Adaptamos para você. E no futebol é um pouquinho mais fácil. No futebol é um pouquinho mais fácil. A gente pede para cada convidado escalar os seus 11 ali no campo. Para você, meu irmão, o seu quinteto, né? Quinteto. Tem que ter. Meu irmão. Então, assim, de todo mundo que já jogou com você no Flamengo. De todo mundo que jogou comigo no Flamengo, né? Os 5 não, os 4. 4, né? Porque o Olivier. Eu tô dentro? Você tá dentro. Quem vai dividir a quadra contigo? Caraca, eu vou ter que cortar a gente aqui, meu irmão. Calma que vai ter uma outra surpresa que eu pensei agora, tá? Pra quebrar o negócio. Não, mas relaxa.
Caraca, eu joguei com muita fera, cara. Mas vamos lá. Vou anotar. Eu vou Tem que ser de lei. Cara, eu vou Calma ter aí. Vamos lá. vou ter que cortar. Pô, alguém. vamos dar 2 por posição pra ele? Vai ficar 10? Você tá sendo bonzinho, Tipo, mas vai tipo, lá, tipo vai. assim, Te ajuda? vai me ajudar. Bota 6. 6 Tá, já me tá bom, ajuda. então 6 já tá me bom, ajuda. tá bom. 6. Fechou. Vamos lá. Armador, Nicolas Laprovítula. Gênio. Beleza. Jogou demais, MVP do Mundial lá, craque de bola. Aí, Marcelinho Machado, sem dúvida nenhuma. Voltei pra cá, pro Flamengo, muito pelo Marcelinho, pra jogar do lado dele, é um ídolo. Hoje em dia é um amigo pessoal, então, pra mim, jogar ao lado dele, foi um dos meus professores também, então, aprendi bastante com ele. Inclusive, Marcelinho, ó, tá convidado, Super tá? convidado, Será uma isso honra aí, também. ó. Brabo, demais, craque. Aí o outro lateral, Marquinhos. Porra, esse aí dispensa comentários. Joguei 10 temporadas seguidas com ele, ganhei tudo que tinha direito com ele. Então é um amigo pessoal também, é um irmão que o basquete me deu. Então, Marquinhos tem que estar na lista. Aí, Oscar Schmidt, não tem como também, ídolo. Meu irmão, logicamente, Olívia, tem que estar. Que esse aí foi o meu primeiro, é o espelho, foi meu espelho. O primeiro cara que me incentivou a jogar basquete, então, sem dúvida nenhuma que o Olívia tá. Meu irmão tá nessa seleção e o sexto jogador sou eu. E Então, quem tá bom. comanda essa galera? Vixe! Nada é fácil assim. Quem comanda essa galera, meu irmão? Cara, eu acho que eu vou colocar meu irmão. Peguei muita gente boa. Emanuel Bonfim. Vou botar Emanuel Bonfim. Saudoso. Rende mais. Saudoso Emanuel Bonfim. Show de bola. Saudade do Manel. Esse aí, temporada 2003, 2000. Eu joguei uma temporada só com ele. Temporada 2003, 2004. Meu irmão, esse cara aí, o que ele fez com aquele time ali, que ninguém dava nada. E tipo assim, eu tinha 20 anos, 20, 21 anos naquela temporada e eu tive que assumir uma responsabilidade muito grande já naquela temporada. Então, graças a ele, a Emanuel Bonfim, que ele, sem dúvida nenhuma, me ajudou bastante naquela temporada, me deu vários conselhos, me deu muita confiança, então mereceu esse lugar aqui na minha seleção. Então, sexteto do Olivinha. Laprovita, Marcelinho Machado, Marquinhos, Oscar e Olivinha. No comando, Emanuel Bonfim. É fraco, né? E o Olívia, claro. Nunca ganhou nada esse time aí, né? Agora olha só. Olha só. Vou manter aberto meu bloco de notas. Agora a gente vai falar do seu lado torcedor. O lado do Olivinha que vai pro Maracanã, que se emociona. Mas antes da gente começar, é o seguinte. Você escalou o seu sexteto aqui. Agora você vai escalar os 11 do Flamengo em campo, que você, como torcedor, já viu jogar e queria ver de novo. Como é que Meu fala? irmão. Tá liberado? Liberado. Então, beleza. Pode ser? Vamos lá, no gol. No gol. Júlio César. Porra. Lateral Julinho, direito. Julinho. Pô, lateral direito, meu irmão. Lateral direito, eu tô na dúvida aqui. Mas eu acho que eu vou de Léo Moura. Lateral direito, Léo Moura. Na zaga, Na zaga eu vou de Juan, lógico. Juan. O outro zagueiro, meu irmão. Tô lembrando aqui do maluco. Eu vou meter o Júnior Baiano. Porra. Júnior Baiano, eu me amarrava no Júnior Baiano, meu irmão. Aquelas tesouras dele maluca lá. Nossa, vamos Arrebentava todo mundo, meu irmão. O Júnior Baiano foi brabo. na Júnior esquerda. Baiano. Na esquerda. Esquerda eu vou de Atirson. Agora o seguinte, meio campo. Agora vamos ver qual é a tática que ele vai usar. Pô, eu deixei o Filipinho também de fora mesmo. Pô, Felipe Luiz é brabo também, mano. Que isso. Vamos ver se ele vai ser Mas usado. vamos Vai que ele lá. muda a escalação, Aqui. faz um negócio diferente, improvisa. Você que manda. Meio Pô, campo. Meu meio campo. Eu não Tá vi- liberado. eu- Tá um volante, dois, nenhum, É, três. então. Ué, você que manda.
é de que eu vi jogar, né? Então, porque eu ia colocar o Zico, mas o Zico eu não vi jogar. Então, meu irmão, não tem como botar o Galo. Mas vamos lá, eu vi o Arrasca, lógico. O Arrascaeta. Mas vamos ser bonzinho com ele. O Zico tá liberado, né? O Zico é outra prateleira. Zico, É outra pode prateleira. botar, É outra pode botar. prateleira. Não precisa, o Zico tá... É outra à parte. prateleira. Arrascaeta no meio campo. Deixa eu ver um outro aqui. Petkovic, eu acho que eu vou ficar sem volante mesmo. A volância aí, meu irmão, acho que vai sobrar para alguém. Deixa eu lembrar mais de alguém aqui. A volância, meu irmão. Eu acho que eu vou ficar sem volante. Pra cima dele jogou. Bora. É, meu irmão. É isso aí, Sei que filho. Não manda. tem essa não. Meteu 4-3-3 ousada aí, filho. Só que eu tenho que lembrar aqui do o outro meia, né? Ó, Eu posso improvisar aí? pode, pô. Vai. Né? Vou É, meter o ok. Sávio. Porra. Aí, ó. Vou meter o Sabe, Sávio. teve aqui com a gente também. Vou meter o Sávio aqui um pouquinho pra trás, E ali na no frente, meio. o ataque. O ataque. Aí não tem como fugir, não, mano. Gabigol, Didico, porra, e o Vini. Vini Júnior. Esquece, filho. Tá aí. Já era. Agora direi quem comanda Quem essa comanda? galera. Caraca, que comando. Achou que era fácil, pô. Ah, é só resenha, moleza. Quem comanda? JJ, pai. Ah. JJ, Jorge Jesus. Então, ó, Aquele ano mágico 2019 não sai da minha cabeça até hoje. Júlio César, Léo Moura, Júnior Baiano, Juan e Atirson, Arrascaeta, Petkovic, Sávio, Gabigol, Vinícius Júnior, Imperador. Ousadia e alegria. Jorge Jesus comandando essa equipe aqui. Ousadia e alegria. Vai ser 7 gols por jogo. O jogo vai ser placar de basquete, irmão. Placar de basquete. Mas olha só, muito bom. E assim, não tinha como a gente estar aqui no Maracanãzinho falando com você e não falar do seu lado torcedor, né? Porque tem muito jogo que você joga aqui, o Flamengo tá jogando ali do lado, a gente sabe que acaba, você sai correndo lá quando dá para assistir, mas também tem as partidas que você vai mesmo na arquibancada, no camarote, enfim, assistir. Como é que é esse lado, assim? Como é que você consegue conciliar e extravasar assim, nesse lado torcedor também? Ah, cara, eu sou fanático. Sou fanático por futebol, de verdade mesmo. Sempre que tá passando algum jogo, eu paro pra ver. Tomo até esporro da minha mulher. Porque tô em casa lá vendo, tá passando o jogo da Premier League. Ah, vou ver. Já ligo e já deixo lá. Tá passando o jogo, Brasileirão. Pô, Flamengo, meu irmão. Tô na rua. Televisão parada ali, boteco, qualquer lugar, meu irmão. Eu paro pra ver o jogo. E aí, cara, eu sou realmente fanático, gosto muito de futebol. Me arrisco nas peladinhas quando eu tô de férias também. Gosto de jogar futebol. E, cara, jogar no meu clube de coração aqui, pra mim é um sonho realizado. Sonho realizado. Ter essa carreira que eu tô tendo aqui no Flamengo. Cara, eu ser torcedor, fanático, e poder estar jogando no Flamengo aqui, meu irmão, não quero mais nada. Não quero mais nada. Tanto é que quando acaba a temporada eu falo com o meu empresário, renova com o Flamengo. Não, eu juro pra você, eu nunca contei isso em lugar nenhum, mas eu nem escuto proposta dos outros. Nem escuto. O que eu falo é, renova com o Flamengo. Ah, mas o clube tal tá interessado, beleza, Flamengo, renova. Quero nem saber quanto que eles vão me oferecer, renova com o Flamengo. É assim, a minha vida é assim. Primeira vez que eu tô falando, eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu, sei lá, a minha felicidade conta muito pra mim, sabe? Então, eu sou muito feliz jogando no Flamengo, muito mesmo. Então, cara, agradeço aí aos outros clubes que demonstram interesse pra mim, mas aqui o Flamengo fala mais alto, sempre falou mais alto. Então, é praticamente uma religião pra mim isso aqui. E aí, felicidade total, eu vestir o manto rubro-negro, eu poder ter essa carreira, poder ter essa quantidade de títulos, essa história que eu tenho com o Flamengo, isso aí ninguém vai pagar, nunca. Então, essa felicidade que me consome é uma coisa absurda. E sempre que eu tô no Maracanã, cara, pra mim, eu extravaso sempre.
Torcedor, eu gostaria muito de ir um dia no meio da torcida, realmente, lá na Norte. Só que, cara, eu não consigo. Infelizmente eu não consigo. Às vezes que eu chego aqui, se um torcedor me para, aí já Vem todo mundo. amontoa todo mundo e eu, tipo assim, tento atender todo mundo, sabe? Então eu acho que se um dia eu conseguir ir na Norte, vai ser tipo igual o Diego. O Diego foi de Urubu lá, ele fez alguma coisa assim. E ele conseguiu ir no meio da torcida. Vamos arrumar isso. Só que- Maraca Vamos TV já organizar está isso te aí, convidando, entendeu? Aí Vamos ele já tá. organizar. Só que- Ai, o negócio aqui pra disfarçar o Olivier fez isso aqui. Era isso que eu ia falar, exatamente isso. Para colocar eu como um mascote, com alguma coisa. Meu irmão, alguém vai desconfiar, não é possível. 2 metros do teu lado lá torcendo, sei lá de que forma, alguém vai desconfiar. Mas, tipo assim, cara, é um prazer muito grande. Agora, brincadeiras à parte aqui, mas sem dúvida. Sempre que eu tô ali no Maracanã, assim, se eu me empolgo quando eu tenho 1.000 pessoas, 2.000 pessoas aqui no basquete, meu irmão, se eu tivesse 50 mil todo jogo, 60 mil todo jogo, eu ia ser expulso. Todo jogo. Sem brincadeira, que eu ia entrar ia ser Cara, loucura. E é legal que acaba tendo esse relacionamento com os caras também, né? Assim, você botou o Vini na seleção, sei que você é parceiro do Vini também, né? Sim. Tudo. Conheço. Os caras vêm apoiar vocês também vão lá e tudo. Como é que é esse relacionamento também? Que o Flamengo vai muito além também do futebol e do basquete, né? Tem o clube tem o vôlei que tava muito bem agora, Sim. enfim. Tem esse relacionamento entre você e o também. Ah, tem. Tem esse relacionamento, assim, o pessoal que está assistindo, de repente, pode até pensar que o basquete está ali junto com o futebol, anda de mão. Mas, assim, o futebol treina no Ninho do Urubu, que é, sei lá, 60, 50 quilômetros da Gávea, que é onde a gente treina. A gente tem contato com eles, sim, muitas das vezes. Eu posso falar que muito pela rede social, eu consigo conversar com eles, troco algumas mensagens. Se vocês forem ver no post dos jogadores, eu estou sempre mandando uma mensagem positiva para eles lá, ou fazendo alguma brincadeira, tentando passar alguma força, enfim. Mas por conta do Flamengo, a gente acaba sim tendo esse relacionamento e é muito legal, cara. Porque, como você falou, o Flamengo não é só o futebol. Tem muitas modalidades também olímpicas. E aí a gente acaba vindo aqui no Maracanã torcer para eles. E aí, às vezes, a gente tromba com eles aqui no Maracanã mesmo. Alguns já vieram ver os nossos jogos aqui no Maracanãzinho. Então, cara, essa relação que eu tenho com eles, sem dúvida que é bem legal, cara. Já veio o Gabigol, já veio o Felipe Luiz aqui ver jogo nosso, já veio o Adílio, o Moser, então o Zico já foi ver jogo nosso, o Júnior. Então, cara, sem dúvida que o Flamengo é muito grande e une todos os esportes aqui. Então, esse relacionamento que eu tenho com todos esses jogadores é uma coisa que sem brincadeira, eu como torcedor, assim, eu sei que eu sou jogador, assim, mas não é normal, assim. E sempre que eu tô perto desses caras, eu quero tirar foto, eu sou tiete mesmo. Quero saber, eu tô com o Gabigol, eu tô com o Pedro, vamos tirar foto. Pá, eu tô com o Zico, brother. Eu parei com o Zico foi lá no nosso treino uma vez. Pô, esquece. E tem uma E o resenha Zico, gamer pô, também, né? Eu não sou muito envolvido nisso não, o Thiago sabe mais que eu, mas tem um negócio de gamer Eu aí, curto a um galera videogamezinho, online. né? Curto e jogo todo dia. Todo dia. É sagrado. Eu tenho que jogar. Todo dia eu jogo meu videogame e tem um modo no futebol que são 11 jogadores numa equipe. E aí eu faço parte da equipe do Vinícius Júnior. Meu irmão, uma vez eu fiz parte na pandemia, eu joguei com os caras do Flamengo mesmo. O time era o Tuller, era o Pedro, era Everton Ribeiro, era Everton Ribeiro, o filho do Juan, o João Lucas, o Vini Júnior e eu jogando futebol. Tipo assim, os caras falando,
vamos fazer saída de 3, vamos fazer isso aqui. E eu do basquete, eu falando, caralho, ferrou, meu irmão. Esquece o que esses malucos estão falando. E eu jogava, meu boneco era ponta direita, sabe? Falei, o que esses malucos estão falando aí, ferrou. E era resenha, todo mundo falando ao mesmo tempo e eu não entendendo nada, só tentando controlar e passar a bola da maneira mais simples possível para não fazer besteira. E quando eu errava, os caras, pô, não sei o quê, joga a bola no garrafão, e bate lance livre e tal, os caras zoando, sabe? E eu entrando, brincando com eles também. Mas é uma resenha muito grande. E jogo com o Felipe Luiz também, na época o Arão jogou, então, enfim. A gente fica jogando lá e se deixar eu jogo o dia todo, meu irmão. Não paro nem para comer, não precisa nem me alimentar. E tu se arrisca no futebol, mas ele não se arrisca no basquete não, né? Alguém já tentou aqui, já falou, pô, sou bom mesmo? Não. Ah. Ninguém jogou eu só jogo o futebol e o jogo de tiro também. Jogo de tiro eu sou o médico da rapaziada. Porque eu sou muito ruim, eu não mato ninguém. Eu só jogo por causa da resenha mesmo. Se alguém cair, eu tento levantar e segue o jogo. A resenha é que importa. É isso aí. Estamos chegando na nossa reta final, mas ó, a gente tem mais um quadro tradicional daqui. Não é só resenha. Vamos lá. A gente futebol chama... é acréscimo, né? Exatamente. No futebol a gente chama de acréscimo. Não tem como não ter aqui. Basquete vai ser a prorrogação. Prorrogação. É isso. Então, ó, são 3 perguntinhas. Uma coisa ou outra coisa. Uma opção, começa outra ou eu opção. Pode ir, vai. Ó, então vamos lá. Tá anotado também aqui, tá? Posso? Vamos lá. Não pode pensar muito não. Meu Deus. Tá valendo o jogo. Já tô vendo Não, pô, de boa. Não, coisa Ó, boa. o que você prefere? Uma enterrada bonita aquela, torcida à loucura, ou um toco também? Torcedor foi ao delírio, gritou teu nome. E aí? Cara, eu acho que as duas são jogadas que a torcida gosta bastante, mas eu acho que a enterrada, ela levanta mais a torcida, dá uma moral e eu acho que eu prefiro enterrada, sim. Vai, Tia. Não é muita minha, Pega a não. bola, pega Não a é bola muita aqui, minha, pega a não, bola. mas eu prefiro enterrada. Ah, essa você meio que já respondeu, né? Mas 2014 ou 2021, 2022? O primeiro é sempre mais especial, né? Primeiro é 2014, né? Entre 2014 e 2022, não estou falando, eu prefiro porque 2014 foi o primeiro, mas os dois são especiais, lógico. Vamos começar a complicar. Faz isso não. Não, é Vocês tá falaram que fácil. ia ser de boa. Fácil, é de Vocês boa. falaram Ó, que ia ser de boa. jogar ou torcer? Não, jogar. Jogar, sem dúvida Viu como nenhuma. tá fácil? Meu irmão, Ó, Dá pra torcer dentro da quadra também um pouquinho, dá pra né? torcer um pouquinho, mas torcer, meu irmão, é uma agonia absurda. Aqui, quando você tá jogando, você tá dentro da quadra ali, você tem o controle da situação de alguma maneira ali, de alguma forma. Agora, torcer, meu irmão, é uma agonia muito grande, filho. Prefiro jogar 1000 vezes, esquece. A gente tá na reta final de NBA aí também, né? LeBron ou Michael Jordan? Michael Jordan. Fácil. Fácil. Não, nem penso. Nem pensou, Essa aí eu não penso, não. Essa é Michael fácil. a Jordan. última ficou pra mim. É última ficou pra 90, você. é 90. A última, Bom, não, melhor a gente fechar a última é aqui. traíra, né? Porra, e aí? Porra, que de boa é essa aí? E aí? meu irmão? Não, ele vai dar uma moral, eu acho. É? Cara, vai. Olivinha ou Marcelinho? Cara. É amigo, pô. Não tem... Não, é amigo, é irmão mesmo, pô. Olivinho ou Marcelinho, pô. Marcelinho. falei que era- Marcelinho. Pô, Marcelinho, eterno capita, deixa ele, é brabo. Show de bola. São dois nomes que estão muito marcados na história do basquete do Flamengo, né? E acho que para todo mundo que acompanha, que continua, acompanha desde lá de trás, continua acompanhando agora, não tem como não falar, né? Vai sempre falar de um e do outro. E obviamente você é o único que ganhou 2 mundiais, né? Mas são dois nomes que estão para sempre, o Marcezico e o Deus da Raça, né? Exatamente. Pô, honra. Show de bola. Acho que é isso, né? É isso, né? Foi bom o Resenha papo. Foi boa. Pô, show de bola. Resenha. Já tá comeu. convidadíssimo pra demais. voltar, que eu sei que vai ter muita coisa. Tem muita história que a gente não falou ainda. história. Tem muito título que tá por vir ainda, com certeza. Tomar que Deus te ouça. Vambora. Quero voltar aqui com Que a mais gente tenha, que a gente tenha uma final aqui nessa quadra em breve, né? Do NBB. Tomara. Com a Maraca TV cobrindo todos os É isso. detalhes. Estamos trabalhando para isso. Vamos com tudo. Isso aí. Via, obrigado pela presença mais uma vez, por Nada. ser o primeiro aqui com a gente no Maracanãzinho. Espero que sejam muitos outros convidados também. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês, bater esse papo. A resenha fluiu legal, foi bacana demais. Muito obrigado pelo convite e já espero o próximo convite já. Isso
Isso aí, ó, a galera do Fla Basquete também que acompanha, não deixa de se inscrever aqui na Maraca TV, deixa o like, se inscreve, tem muita coisa boa vindo aí e a gente conta muito com vocês. E venham ao Maracanãzinho, venham ao Maracanã, né? O Tour Maracanã também está sempre aberto aqui. Santa Forneria, nossa parceira ali no Boulevard Maracanã. E até a próxima. Valeu. Valeu, gente!